não um número exato. Claro que disto nós pusemos a andar 70 mil pessoas e tal. Bom, isso não é verdade. Houve uns que são os dos hospitais EP que foram para fora da contabilização no pessoal. Portanto, estão aí nos 30 e tal hospitais que foram desviados. E por isso o peso do pessoal não é 11,8. Este número está insuficientemente caracterizado. Mas as despesas sociais, se repararem, eu estimei o pessoal da saúde e deu-me 1,2 mais. Conseguindo, na minha opinião, isto são 12, 13. Bom, que é, aliás, a linha em que está. As despesas sociais começaram por 13% em 2000 e já vão em 19,1% em 2008. Isto, mais algum pessoal, é o Estado Social que está garantido para a eternidade, segundo alguns responsáveis. Bom, é bom que se comece a deixar de dizer coisas inexatas, porque nós, dentro de muito poucos anos, tentarei demonstrá-lo, vamos ter muita... Isto não faz falta, por exemplo. Eu só pude acrescentar este quadro, porque só na sexta-feira, não, no sábado é que tive o orçamento, e queria dizer-lhes que a despesa corrente primária, que está estimada para 2010, é a maior de sempre até esse ano, 43%, quando vinha 41%, 38%, 39%, 38%, e em 2011 atingirá 39,5% do produto, a despesa corrente primária. Este número só foi atingido em 2005, depois daquele relatório, Vítor Constâncio, em que o primeiro governo de Sócrates resolveu pôr uma série de despesas em vigor. É um relatório que me pareceu sempre disparatado e que não devia ter sido feito, porque isso fez impular despesas, e depois daí é que tentaram a chamada consolidação, que o não foi, passar de 39,5 para 38,1. Ora, 38,1 era no ano 2008 o que havia no ano 2004. Quer dizer, isto foi uma parte para folgar e depois para dizer que se desce. E é claro que estamos entalados neste nível e não vamos sair dele tão cedo. E dentro das despesas das prestações sociais, que é aquilo que me preocupa mais, temos 13, em 2009 chega-se a 21,5, em 2010 chega-se a 22,4 e em 2011 21,5. Quer dizer que as despesas cresceram 5 e tal, contra um crescimento do produto que anda à volta de 1%. Bom, há que tirar conclusões disto, não sei se pode mudar. E eu fiz um exercício, vale o que vale, mas como não vi nenhum outro que me elucidasse, que é tentar ver para 2015, 2020, o que é que acontecerá se tudo se comportar como entre 95 e 2009. E isto não é um exercício desfavorável, como sabem, de 95 a 2000 a economia cresceu bastante. Por causa da queda de juros, a nossa economia cresceu bastante. Portanto, 95 a 2009 é um período em que o ritmo do crescimento da economia é muito mais alto do que aquele que está a ser agora. Depois vem o mau período, de 2000 a 2009. Ora, figurei duas hipóteses. Uma de as receitas e as despesas evoluírem como têm evoluído até 2009. E o que se verifica é que isto aqui, este valor de juros foi eu que fixei, admito que os juros andem até um pouco mais do que isto, e as despesas do capital, aquelas que tinham peso igual a 2009. Para cumprir o PEC, será preciso que o nível de fiscalidade atinja 46%. Nós estamos agora em 36%. Quer dizer, teríamos que ter, daqui a 5 anos, mais 10 pontos percentuais do PIB em impostos. Bom, isto é impossível. E em 2020 teríamos que ter 52% do PIB para se verificar esta condição. Bom, esta hipótese não é uma hipótese viável. Pode passar a outro, senhor. Agora, vou para uma hipótese viável do ponto de vista global. Também o PEC é satisfeito, mas é a hipótese de um nível de fiscalidade que eu suponho ser
adequado para o rendimento per capita português. 38% em 2015 e 36% em 2020. Mantendo para as prestações sociais o ritmo do crescimento que vinha tendo. 12,4%, 21,5%, 24,4% e 27,5% em 2020. Bom, agora vamos diminuir nas outras despesas o que é necessário para se verificar estas duas condições. Este nível de fiscalidade e este peso das prestações sociais. Quer dizer, fixarmos-íamos no cumprimento dessa obrigação com a União Europeia e respeitando exatamente o peso das prestações sociais. E as outras íamos diminuindo na medida em que fosse necessário. Isto significava que para pessoal que em 2009 o pessoal é 12,2, passaria a 8 em 2015 e a 3 em 2020. Estamos a falar da próxima década. Não estou a falar de 100 anos. Em 5 anos teríamos que pôr em 8 e a 10 anos teríamos que pôr o pessoal a 3. Bom, isto é praticamente inviável, como é do conhecimento de todos. As outras despesas que eu aqui tenho são consumo interno, subsídios e outras despesas correntes, que eram 6,5 em 95, 8 em 2009, reporia 5 em 2015 e 2 em 2009, nem em 2020. Conseguindo, estão a ver como é que elas teriam de encolher. Os juros admitem os 4, 5 e as despesas de capital 3,5, 3,5. Deste modo, garantiríamos, em termos financeiros, as prestações sociais, mas já não garantiríamos pessoal. Do Estado Social há salários que não estão separados para a educação e a saúde, são zonas que absorvem talvez a maior parte dos funcionários e onde as remunerações provavelmente são mais altas. Portanto, o pessoal teria que ir para 3. Ora, entre uma hipótese que não é viável, porque não havia sustentação tributária, e esta hipótese em que se garantiriam as prestações sociais, teria de se acabar com o pessoal no Estado. E de se acabar com o consumo intermédio. Bom, por conseguinte, os seus deputados, suponho que Vossas Excelências não são todos deputados, nem sei se há cá muitos, o poder político não pode continuar nesta brincadeira dos choques fiscais 4 vezes por ano. Isto tem que ser estudado. O Estado Social não pode ser atacado constitucionalmente, porque este não é um problema de palavras. Tem de ser estudado económico e financeiramente, e a partir de um estudo financeiro e económico que seja sério, quero eu dizer, que corresponda a realidades prováveis do futuro, é essencial para que os senhores definam as políticas do Estado Social. Se o não fizerem, os senhores serão responsáveis por aqueles que se vão reformar em 2020, 2025, 2030, que não vão ter as pensões que pensam, nem sei se terão pensões que passem do simbólico. Esta zona tem sido explorada miseravelmente a título político e não tem sido explorada com responsabilidade perante a sociedade. Resumindo, eu quis vir aqui perante Vossas Excelências para lhes levantar este problema que tenho levantado muitas vezes, mas que não faz parte nem dos debates, nem das notícias da comunicação social. E os senhores são responsáveis. A partir de hoje ficam a saber que há estes números. E a partir de hoje ou os contrariam ou tomam medidas adequadas às circunstâncias. Porque o que têm estado a fazer é um engano à sociedade, é uma burla à sociedade. E o que vai estar em causa é o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos parentes e dos parentes dos outros, que não vão ter as prestações sociais que pensam. Ninguém aprecia mais o Estado Social do que eu. Eu considero mesmo a maior realização política e social do após-guerra. Simplesmente, no após-guerra, havia uma economia florescente, o equilíbrio demográfico era completo, os universos assistidos eram universos muito, muito restritos, porque havia poucos reformados, os níveis de fiscalidade eram baixos, puderam suportar as elevações necessárias, não havia o endividamento que há agora, havia pleno emprego, tudo mudou. E aqueles que não olham para isto
e que andam a falar do Estado Social de cor, nem sabiam o que ele era há meia dúzia de anos, estão a praticar uma burla social de que os senhores que são deputados têm a responsabilidade de atalhar. Muito obrigado.